Fala, meus queridos, vamos pro vídeo. Mais um vídeo nesse canal, uma especulação novinha saindo do forno para vocês. O Fluminense criou uma metodologia diferente nessa janela de transferência, nesse ano de 2025. Que é o quê? Esconder os nomes. O Fluminense vai e anuncia nas redes sociais em parceria com o clube que vendeu o jogador. E tá difícil a gente saber quem são esses jogadores que o Fluminense está negociando. Mas pelo visto o GE conseguiu um nome aí. Que o Fluminense tá negociando firmemente. Eu vou trazer esse nome para vocês. Já adianto que é um jogador para função do Ganso, do Lima e do Renato Augusto. Jogador que joga na meiuca, com a camisa 10, fez uma boa temporada com um time brasileiro, tá jogando fora e conhece ali do meio de campo. Não é muito velho, também não é muito novo. Fica ali no meio termo. Já passo um nome para vocês. Atlético Paranaense tá pedindo alto pelo Canóbio. Amigo, segundo o Itatiaia Esportes, o Atlético Paranaense está pedindo 10 milhões de euros. Cerca de 63 a 65 milhões de reais. Não tem condições de Fluminense pagar esse valor pelo Canóbio. 10 milhões de euros. Tinha até um papo do interesse do Milan. Então a ideia do Atlético Paranaense é vendê-lo para fora, para conseguir esses 10 milhões de euros. No Brasil, é dificílimo você conseguir alguém que compre. E ele continua sendo alvo do Fluminense, por isso que o Fluminense está tentando envolver o Terãs. O Fluminense gastou o quê com o Terãs? 10 milhões de reais? Então teria um abatimento nesse valor que o Atlético Paranaense está pedindo pelo Canóbio. E o pior, né? São mais de 60 milhões de reais por um jogador que não temos a certeza que viria para ser titular. Não vai barrar o Arias, não vai barrar o Keno, vai brigar pela titularidade, vai ser uma sombra, vai ficar a maior parte do tempo no banco de reservas. Então, cara, é um valor muito alto para ser investido no jogador, pagar 10 milhões de euros para um camarada que não vai chegar aqui para ser titular, um jogador tático, né? Goleador. É bom, é voluntarioso, marca, ataca, é agressivo, é raçudo, ok. Para por aí. É muito alto. Então teria que envolver o Terãs, até mais um jogador, para facilitar a vinda desse jogador aqui para o Fluminense. Está correndo a informação trazida também pelo Itatiaia Esporte, que não é só o Fluminense que está interessado no Canóbio. Aí a coisa começa a inflacionar. Por isso a metodologia do Fluminense em não deixar esses nomes vazarem. Porque quando esses nomes vazam, aparecem outros perturbando. Olha o Vasco. Estava negociando com o Lavega. Daí o Fluminense deu um chapéu no Vasco. Isso também pode acontecer com o Fluminense. Por isso que o Fluminense está usando essa metodologia de não falar para ninguém. O Atlético Mineiro também está interessado no Canóbio. E o Atlético Mineiro tem bala na agulha para fazer essa contratação. É uma SAF. E o Cuca pediu o jogador. É um nome que agrada. O Cuca, o novo treinador do Atlético Mineiro, gostaria de ter o Canóbio no time lá, o Galo Carijó de Minas Gerais. Então é mais um, né? Você está preocupado, perguntando, comentando aí nos meus vídeos. E o Canóbio? A situação é essa, meu irmão. São 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais que o Atlético Paranaense está pedindo. E ainda tem o Cuca pedindo a contratação do jogador para o Atlético Mineiro. Pode ser que ele saia de um Atlético e vá para outro. Antes de a gente falar da possível contratação do Fluminense para o meio de campo para usar a camisa número 10, quero trazer essa informação aqui do Vitor Lessa, que a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca será no dia 12, num domingo, às 19 horas, em Moça Bonita. Mas em Moça Bonita, aquele sol espetacular, a gente cozinhando na arquibancada. Meu Deus, aquelas pipas maravilhosas. Ninguém solta pipa de noite. Aquelas pipas caindo no gramado, aquela gramado saindo fogo, um calor de Bangu. Calma, Calabreso. Lá o estádio de Moça Bonita passou por uma reforma, mudaram os refletores, agora o estádio pode comportar jogos à noite. O jogo do Fluminense lá em Moça Bonita será às 19 horas. Menos mal, né? Porque, amigo, é desumano jogar em Bangu às 4 horas da tarde. Então foi marcado para domingo às 19 horas contra o Sampaio Corrêa, estádio Moça Bonita em Bangu. Foi confirmado como palco do jogo. Então, tá? Encontro marcado. Vamos falar da contratação? Sim. Fluminense fez contato com o staff do meia Lucas Crispim, do Buriram United,
O jogador tem contrato com a equipe tailandesa até o fim de 2025. Em junho ele já pode sair de graça, né? Entra no período do pré-contrato. Não sei se o Fluminense vai esperar para contar com ele, assinar um pré-contrato para no meio do ano ele vir de graça. É uma das opções analisadas pelo Fluminense para o setor. Quem está trazendo essa informação é o GE. O Fluminense fez contato para saber a situação do Lucas Crispim, ex-Fortaleza. Ele fez um ano muito bom no Fortaleza, conquistou alguns títulos pelo Fortaleza. E aí eu não entendo como é que o camarada foi parar na Tailândia. O cara faz uma temporada muito boa no Fortaleza, é um dos principais jogadores, camisa 10, se transfere para a Tailândia. Esquisito. Tem 30 anos de idade, cidadão. Vamos lá. Meia, conquistou o tricampeonato cearense e a Copa do Nordeste de 2022, antes de ir para o Buriram United da Tailândia. O Fluminense entrou em contato com o staff do jogador em busca de informações sobre ele. O meia de 30 anos é uma das opções do clube para reforçar a experiência do setor. Crispim foi revelado na base do Santos. Ele passou por vários clubes, tá? Ele tem 30 anos, mas ele rodou bastante. Crispim foi revelado na base do Santos, em que chegou ao time profissional em 2014, mas teve poucas oportunidades. Foi emprestado ao Vasco, Joinville, Atlético Goianiense e Ituano. Então ele saiu do Santos, time grande lá de São Paulo, passou por times pequenos como Vasco, Joinville, Atlético Goianiense e Ituano, antes de se transferir definitivamente para o São Bento. Então ele pegou um caminho bem baixo aí, né, de clubes. Depois de passar pelo Guarani, onde se firmou e se destacou, chegando aí sim ao Fortaleza, que também não é um clube da grande prateleira do futebol brasileiro. Foi por lá que viveu o auge da carreira. Então o auge da carreira dele, do Lucas Crispim, foi no Fortaleza, conquistando o título cearense e Copa do Nordeste. Mas antes de chegar no Fortaleza, ele passou por clubes de menor porte. Foram três temporadas no Leão do Pici, com 128 partidas, 9 gols, é um meia armador, 17 assistências. Bons números para um camarada que joga no meio de campo. 17 assistências são bons números. Somou ao currículo o tricampeonato cearense, além da Copa do Nordeste de 2022. Então o Fluminense está interessado neste jogador, fez uma sondagem, fez uma consulta sobre o atleta. O tempo de contrato dele está aqui. A partir do meio do ano já poderia assinar um pré-contrato para sair de graça. Não sei se o Fluminense vai tentar trazê-lo agora. Não seria interessante, inteligente do Fluminense tentar o jogador agora em janeiro, já que há essa situação de assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano. Achava melhor esperar. Vai tocando o barco com o Ganso e com o Renato Augusto, o Riquelme. Então, foi dessa forma, inclusive, que ele deixou o Fortaleza para ir para o futebol asiático no fim de 2023. Ele acabou saindo de graça para o clube lá da Tailândia. Então, pode ser o caminho que o Fluminense deva seguir. A minha opinião sobre essa contratação, o período dele, o que me preocupa são os times pequenos que ele jogou até chegar ao Fortaleza. Ele saiu do Santos, jogou por vários clubes de pequeno porte. O auge dele só foi quando ele chegou ao Fortaleza, com conquistas, foi um dos principais jogadores no meio de campo, usava a camisa número 10. Se for esse jogador do Fortaleza, seria interessante, mas não viria para ser titular. É um banco, é um reserva para ficar no lugar do Ganso. O Ganso machucou, o Ganso recebeu o terceiro cartão amarelo, não pode jogar. Aí pode ser que o Lucas Crispim é do setor, diferente do Lima. Entre o Crispim e o Lima, claro, o Crispim conhece aquele meio de campo, são 17 assistências lá no Fortaleza. Então entende a função. E fisicamente, claro, é bem melhor do que o Renato Augusto. Tecnicamente eu não sei, mas fisicamente ele tem 30 anos de idade. É melhor para o decorrer de uma partida, para aguentar a carga aqui. Mas está vindo também, que me preocupa, de um campeonato que inexiste, né, irmão? O camarada saiu do Fortaleza, foi jogar na Tailândia. Olha o tempo que ele está lá, jogando no futebol tailandês. Vai precisar de uma readaptação, parte física, pré-temporada. É preocupante, porque
que jogar no futebol tailandês e voltar a jogar no futebol brasileiro é outro futebol. Aí o cara volta a jogar futebol, porque na Tailândia não se joga isso. Vamos ver, vamos aguardar. Vazou esse nome aí, foi o GE que trouxe. Vamos aguardar mais novidades. Qualquer coisa, você vê por aqui. Por isso que é importante você se inscrever, confirmar se você ainda está inscrito, porque o YouTube fica sacaneando a gente, e clica no sininho para receber as notificações. Tô indo nessa.